Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o pastor Wanderson Medeiros. Estamos estreando aqui o nosso canal e a intuição desse vídeo, desse nosso canal, são preparar esboços de pregações prontos para você que é um pregador iniciante, até você que é obreiro da casa do Senhor, você que já prega talvez há um tempo, mas sabe quando você está com aquele dia, com aquela situação corrida, a vida muito corrida, do dia após dia, você quase não tem aquele tempo para você se preparar, para preparar uma mensagem para você ministrar à noite. Então, o intuito deste canal é ajudar você que tem a vida tão corrida e esses esboços prontos para você, com certeza, claro que você não vai copiar e colar, mas você vai ajudar você a poder ter ideias aí e ampliar o seu esboço, até mesmo usar em estudos bíblicos, com certeza vai te ajudar. Por gentileza, se esse conteúdo for relevante para você, for te ajudar, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, tá bom? Compartilhe esse vídeo para que também mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Bom, eu vou usar aqui sempre a tela do meu computador para você acompanhar aí do outro lado, passo a passo do esboço que eu fiz prontinho para você usar nas suas ministrações, tá bom? Vamos lá então para a tela do nosso computador. Aqui tem o tema da mensagem e o texto básico. Eu costumo dizer que é muito importante você orar a Deus, pedir ao Espírito Santo para que ele possa te dar a direção de um texto da Bíblia Sagrada. E através desse texto você vai desenvolver o seu esboço bíblico, como eu fiz aqui. Bom, e é interessante sempre ter uma temática. É bom você colocar um tema extraído do texto. O tema tem que ter uma ligação, tem que falar a mesma língua do texto bíblico. Então, olha só o texto bíblico que eu escolhi. Mateus 14, 26, apenas um pedacinho que diz assim: E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Olha só aí o tema que eu coloquei, andando por cima das águas. Olha aqui para mim. Então veja bem que vamos contar a história quando Jesus andou sobre as águas. Também Pedro, depois, sequentemente, também andou diante de toda aquela tempestade, a força daquelas águas que estava invadindo a embarcação, quase todos os discípulos estavam morrendo afogados. Então, observem bem, olha o tema, andando por cima das águas. Então, o tema tem que falar a mesma linguagem do texto, compreendeu? Vamos lá, então, para o primeiro tópico. São 5 tópicos desse esboço que eu preparei para você. Vamos lá, primeiro tópico desta mensagem. Vamos diretamente, então, agora, depois disso, à introdução. Depois que você comentou o tema para a igreja, fez a leitura do texto, né? Fez a leitura do texto e você já falou o tema, agora o segundo passo é a introdução. A introdução, no máximo, aí 5 minutos. Coloquei aqui, comente sobre o poder e o estrago que causa uma tempestade. E conta as duas passagens de Jesus. Mostrando que para Jesus não existe tempestade que ele não possa acalmar. Então, nessa introdução, qual é a dica que eu estou dando? Tem 2 passagens bíblicas. Uma que Jesus estava dormindo na popa do barco, levantou-se uma grande tempestade e ele acalmou a tempestade. E também aqui onde Jesus não estava no barco. Mas quando os limites dos discípulos acabaram devido àquela força da tempestade, a força do mar, Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas. Então conta essas 2 histórias que vai ser interessante, mostrando que para Jesus não importa tipo de tempestade, sempre ele vai estar conosco para nos socorrer, tá bom? Então vamos, depois da introdução, vamos para o primeiro tópico desta mensagem, tá? Aqui é um esboço bem resumido, eu não gosto de ficar muito enrolando, vamos direto para o ponto. Primeiro ponto da mensagem, tema, olha só. Jesus, primeiro tópico, Jesus nunca nos abandona. Vamos ver algumas observações que eu coloquei. Nesta passagem, Jesus não estava no barco no momento da tempestade. Ele estava orando ao Pai na 4ª vigília da noite, no último horário da madrugada. Mesmo assim, foi ao encontro de seus discípulos andando sobre as águas. Outro ponto, com isso eu aprendo que os discípulos pensaram que Jesus havia os abandonado. Porém, Jesus chegou na hora certa. Isso nos ensina que Jesus nunca nos abandona. Ainda que pareça que ao fim, ele sempre estará conosco. Acalma o seu coração, que Jesus sabe de todas as dificuldades que passamos e vai acalmar esta tempestade. Então, nesse primeiro ponto, coloquei Jesus nunca nos abandona. Deu a impressão que Jesus havia abandonado os seus discípulos, porque nesta passagem bíblica, Jesus não estava dentro do barco, ele estava orando ao Pai. Com certeza no monte, orando ao Pai, na 4ª vigília da noite, ou seja, segundo a história diz, seria o último horário da madrugada, Jesus estava orando. Quando os discípulos menos pensaram, achando que Jesus havia abandonado, Jesus apareceu na hora certa. Então, por isso coloquei Jesus nunca nos abandona. Claro, aqui é apenas um esboço, um resumo de um esboço para te dar uma ideia, para te dar uma direção.
Cada tópico aqui você pode desenvolver e ampliar a cada tópico desse sermão aqui. Fica à vontade para usar e fazer conforme Deus colocar em teu coração. Vamos partir então para o segundo tópico. As palavras de Jesus removem o medo de nosso coração. Observações. Em Mateus capítulo 14, versículo 2, as palavras de Jesus confortou os corações dos discípulos ao dizer: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essas palavras trouxeram paz aos corações dos discípulos. Com isso eu aprendo que a palavra de Deus conforta nossos corações. Por isso a importância de lermos e meditarmos na palavra de Deus. Então veja que eu coloquei nesse segundo tópico que as palavras do Senhor Jesus trouxe conforto ao coração dos discípulos, removeu aquele medo que eles estavam sentindo naquele momento. Então, qual é a aplicação que você pode fazer aqui? Isso é uma forma de motivar o povo, motivar a igreja a meditar na palavra de Deus constantemente, ler a Bíblia Sagrada e meditar, porque a palavra do Senhor vai trazer conforto em todos os momentos e toda e qualquer circunstância das nossas vidas. Então, esse segundo tópico é a motivação para a leitura da Bíblia Sagrada. Interessante, olha só. Vamos para o terceiro ponto, então, desse esboço. Quando não há mais recursos, Jesus aparece. No último horário daquela quarta vigília, Jesus aparece andando sobre as águas. Com isso eu aprendo que no último momento de provações em nossas vidas, quando todos os recursos da terra se acabam, se limitam, Jesus vem nos socorrer. Descanse o seu coração, que Jesus está chegando na sua embarcação para te socorrer. Olha só, quando não há mais recurso, acabam os recursos da terra, os nossos limites, Jesus aparece. Os discípulos chegaram nos seus limites, quase que o barco já afundando de tanta água que estava invadindo aquela embarcação. E Jesus chegou naquele momento exato, quando eles pensavam que já não havia mais esperança. Com certeza, se Jesus não tivesse chegado naquele momento, todos morreriam afogados. Então, aí é onde coloquei aqui, descansa o coração, que Jesus está chegando na sua embarcação para te socorrer. Você pode fazer essa aplicação, da mesma forma pode ampliar também esse terceiro tópico. Vamos para o quarto e penúltimo. Jesus coloca todos os nossos problemas debaixo de seus pés. Jesus chegou até seus discípulos, andando por cima das águas sobre seus pés. Ou seja, aquilo que era um grande problema para os discípulos, Jesus pisou em cima das forças das águas e acalmando a força da mesma. Com isso eu aprendo que, para Jesus, não existe problema que ele não coloque debaixo de seus pés. Aplicação para a pessoa. Descanse o seu coração, porque os seus maiores problemas estão debaixo dos pés de Jesus. Então esse quarto ponto eu coloquei que Jesus coloca todos os seus problemas debaixo dos seus pés. A força das águas e das ondas, ou seja, a tempestade que vinha de cima, que foi enchendo aquelas ondas com a força do vento, né, o mar se movimentando. Aquilo que para o discípulo parecia um bicho-papão, por assim dizer, um fantasma, por assim dizer, né? Para Jesus não era nada. Ele colocou a força da tempestade do mar debaixo dos seus pés e acalmou a tempestade. Então você vai aplicar para a igreja, dizendo para as pessoas que os problemas delas estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. Vamos então para o quinto e penúltimo tópico desse esboço. Mas antes disso, não se esqueça, deixa aí os seus comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Se é relevante para você, deixa aí um comentário, deixa aquele joinha para reforçar o nosso trabalho aqui, tá bom? Deus vai abençoar você e você também vai retribuir comigo, abençoando o nosso canal para que mais pessoas sejam alcançadas. Vamos lá? Quinto ponto desta mensagem. Não permaneça no barco que te faz afundar. Pedro saiu do barco, que estava quase que afundando, e foi ao encontro de Jesus, andando sobre as águas. Com essa atitude de Pedro, eu aprendo que muitas pessoas permanecem no barco, que está somente afundando, seus sonhos, seus projetos, etc. Jesus te convida a sair desse barco que o mundo te colocou, que está te fazendo lutar contra as ondas desta vida. Saia desse barco que te afunda e vai ao encontro de Jesus, que ele tem o melhor para você. Então, nesse último tópico aqui, eu coloquei: não permaneça no barco que te faz afundar. Observem bem que se Pedro permanecesse naquele barco, com certeza ele afundaria. Mas quando Pedro sai daquele barco que está quase afundando, vai em direção ao Senhor Jesus, ele andou sobre as águas. Por mais que ele afundou, porque duvidou, ele ficou com medo do vento, ele se afundou, mas no final tudo deu certo. Existem muitas pessoas que estão morrendo no barco, o barco está afundando e ela não quer sair até o encontro do Senhor Jesus, talvez porque não quer renunciar às suas próprias vontades. Então você vai fazer esse apelo para a igreja, para aqueles que estão ouvindo, para a pessoa sair da embarcação que está afundando e ir ao encontro do Senhor Jesus. Como diz os Salmos: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o demais ele tudo fará. Vamos então para a conclusão desse esboço. Conclusão. Com essa linda história,
Eu aprendo que Jesus sempre estará à disposição de nos socorrer a qualquer tempestade que enfrentarmos em nossas vidas. Somente Ele tem esse poder de acalmar as tempestades. Convida pessoas que estão passando por tempestade a irem para a frente do altar. Orem por elas, motivando a usar a vossa fé. E por último, faça o apelo. Então, na conclusão, convoca as pessoas que estão passando por tempestade. Com certeza, depois de ter ouvido esse esboço, seu sermão, elas vão ser tocadas pelo poder do Espírito Santo e pela palavra. Quando você fizer o convite, claro que muitas pessoas vão estar passando situações difíceis, representando na tempestade, vão até a frente, você vai orar junto com elas, elas vão ser motivadas pela fé e com certeza sairão dali do culto com a fé inabalável e com certeza a tempestade acalmada. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, se inscreva no canal, esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Nos ajuda aí para que também eu possa te ajudar. E toda semana vamos ter aí de início 1 ou 2 vídeos por semana para poder te abençoar com vários esboços e temas diferenciados. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe. Até o próximo esboço bíblico. Até mais, um forte abraço.